Queridos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer muito grande estar aqui para trazer uma palavra de reflexão para o seu coração. Eu sou o pastor Jefferson Santos e estou muito feliz pelo privilégio de poder compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Você já se perguntou o que fazer em dias que as oportunidades estão diante dos meus olhos e eu, apesar de todo o esforço que faço, não consigo alcançá-las? Eu quero responder esta pergunta lembrando a você que a Bíblia narra a história de um homem no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João no capítulo 5, que por 38 anos teve momentos de grande crise por fazer muitas tentativas de alcançar um grande milagre. Isto porque este homem ele estava próximo a um tanque conhecido como tanque de Betesda, e havia uma crença entre os judeus de que a um certo tempo as águas daquele tanque eram agitadas e aquele que mergulhava primeiro ou descia as águas daquele tanque, ele era curado. E este homem era paralítico e sofria 38 anos. Suas expectativas eram grandes, seus sonhos eram grandes, suas metas eram altíssimas. Isto porque queria ser curado. Porém, a Bíblia Sagrada diz que este homem não conseguiu alcançar durante todos os anos de tentativa o seu milagre. E não conseguindo alcançar, ele ficou na expectativa de que algo se revelasse para ele. Até o dia que, havendo uma festa entre os judeus, Jesus resolveu seguir para a festa, não pelo mesmo caminho que as pessoas iam, mas por um caminho em comum. Ele segue justamente pela porta das ovelhas e se depara com o tanque de Betesda, onde a Bíblia diz que haviam muitos doentes, enfermos, muitas pessoas em crise, muitas pessoas problemáticas, muitas pessoas que estavam sentindo dores, agonias na sua alma, pessoas que estavam completamente debilitadas, porque tinham sonhos, porque tinham projetos e não os tinham alcançado. E a Bíblia diz que havia ao redor daquele tanque ali, naquele ambiente onde Jesus chegou, cegos, coxos, pessoas com vários tipos de enfermidade. E Jesus se dirigiu justamente ao homem que há 38 anos tinha a expectativa de um milagre. E quando Jesus chega até ele, Jesus faz uma pergunta àquele homem dizendo: queres ficar são? Na verdade, a pergunta de Jesus, ela seria melhor traduzida desta forma: por que você ainda está nesta situação? Porque a Bíblia diz no capítulo 5 de João, verso 6, que Jesus, sabendo que estava assim há muito tempo, oh glória a Deus, ele perguntou ao homem: queres ficar são? Jesus sabia da situação dele. Então, quando ele pergunta queres ficar são, na verdade ele está dizendo para o homem: por que você ainda está aqui nesta situação? Por que você continua do mesmo jeito? Desde os primeiros anos de tentativa, os anos passaram e nada alterou na sua vida, na sua história, nos seus projetos, assim como na vida de muitos de vocês que me assistem e me ouvem neste momento. Quantas coisas que não se alteraram apesar das tentativas. Quantas coisas que na verdade não aconteceram apesar das tentativas. Quantas coisas que não foram alcançadas apesar das tentativas. Quantas coisas que se desejava, que se buscava e não fluíram, não chegaram apesar das tentativas. Jesus olhou para o homem e disse: tu queres? Porque na verdade todas as tentativas que ele fez eram uma revelação alta de que ele queria ser curado, porém Jesus queria saber se o tempo que se passou havia arrancado dele o desejo.
Jesus queria saber que se o tempo que se passou sem alcançar nada havia acabado com a fé dele ou havia neutralizado os seus sonhos. Então, quando simplesmente Jesus pergunta: queres ficação? Jesus está confrontando o coração, os sentimentos e dizendo àquele homem: eu quero que você manifeste se ainda existe um desejo extraordinário em seu coração de você viver algo extraordinário da minha parte. Se você quer algo de Deus, se você quer que Deus atue nos seus sonhos, nos seus projetos, se você quer que Deus atue no seu caráter, na sua vida, na sua personalidade. E aquele homem, em vez de dizer a Jesus: eu quero, ele abre a boca e diz primeiro: Senhor, eu estou aqui porque simplesmente não tenho ninguém. Ele estava dizendo: Jesus, apesar de todas as tentativas, eu sei porque não consegui. Eu não consegui porque estou solitário. Eu não consegui porque estou vazio de apoio. Eu não consegui porque eu estou simplesmente abandonado, esquecido e rejeitado. Segundo, ele diz: Senhor, sempre que eu vou aparece alguém que simplesmente, Senhor, entra na oportunidade na minha frente. Eu sempre me sinto como o último. Na verdade, aquilo é um complexo de inferioridade. Sempre alguém está na minha frente. Sempre alguém está mais pleno, mais preparado, mais capacitado do que eu. E eu sempre me considero o último. Isto, na verdade, é um grande problema no que diz respeito a conquistas, vitórias e realizações dos nossos projetos. Quando você se sente inferior a alguém, quando você se sente incapaz de alcançar e se sente menor do que qualquer outra pessoa e se sente inferior a qualquer outra pessoa, você está minando todas as possibilidades e simplesmente dizendo para Deus: o Senhor não é capaz de capacitar mais alguém para alcançar algo diferenciado. Terceiro, aquele homem diz, além de não ter ninguém, além de ir e me sentir o último, eu quero te dizer, Senhor Jesus, que na verdade, ele diz: não tenho ninguém. Eu quero te dizer que eu sempre sou o último, porque sempre pula alguém primeiro do que eu. E terceiro, Jesus, eu quero te dizer que, por mais que eu tenha tentado, nada adiantou. Ou seja, para ele, era como se a história estivesse encerrando por ali. Porém, o Deus Todo-Poderoso, que sim, sempre volta o seu olhar para aqueles que acreditam nele, ele dá uma olhada para aquele homem, através de Jesus, do seu Filho encarnado, do Verbo encarnado, e diz para ele: primeiro, todas as vezes que você tenta e não consegue, a primeira coisa que você deve fazer é discernir em quem você vai depositar a sua confiança. Se você deposita a sua confiança em Jesus, você está abrindo a porta para os milagres. Então Jesus olha para ele e diz: eu não estou perguntando se você não tem ninguém, se te abandonaram, se te esqueceram, se você é o último, se você é inferior, se você é menos capaz. O que eu quero saber é se você quer ficação, ou seja, olhe para mim e tenha confiança de que quem está lhe perguntando pode fazer além do que você sonha, do que você espera e do que você deseja. Segundo, ele olha para o homem e diz: toma o teu leito e anda. Na verdade, Jesus está dizendo para ele: a prisão só continuará a ser prisão se você não continuar a reagir.
Se você se deixar vencer pelas circunstâncias, as circunstâncias vão acabar, estraçalhar, destruir os seus projetos. Mas se você reage e toma a cama e diz para ela: você simplesmente me humilhou até aqui, mas daqui para frente não vai mais. Você simplesmente me escravizou até aqui, mas daqui para frente não vai mais. Se você simplesmente me aprisionou até aqui, mas daqui para frente não vai mais. Algo vai começar a mudar na sua história e na sua vida. Terceiro e último lugar, Jesus diz para ele: toma o teu leito e anda. Mas o texto sagrado traz uma revelação tremenda e diz assim: e naquele dia era sábado. E Jesus vai revelar que a única coisa que é capaz de vencer toda proibição, de romper todo impedimento e de quebrar todos os protocolos no que diz respeito a não vai alcançar, não vai chegar, é a esperança. O homem esperou 38 anos, lutou 38 anos para alcançar. E no dia de sábado, que era o dia proibido, por isso o texto dá informação, este homem alcança o milagre que ele esperava. Eu não sei se alguém está dizendo: o seu dia não chega. Eu não sei quantas pessoas estão dizendo para você: você não será capaz de chegar. Eu não sei quantas pessoas estão dizendo para você: não vai acontecer. Eu não sei quantas pessoas estão dizendo para você: não adianta. Eu não sei quantas pessoas estão dizendo para você: é impossível, não vai acontecer, seu dia não vai chegar, a história não vai mudar. Eu quero lhe dar uma palavra de Deus: o Senhor não conhece dia proibido. Não existe dia que alguém diga que não vai chegar, para Deus não alterar, para Deus não mudar, não trabalhar em função daqueles que têm esperança, romper os bloqueios e fazer os seus sonhos serem realizados. Sua história está mudando. Eu quero que você tome essa palavra por fé no seu coração e acredite nela, porque algo novo começa a acontecer na sua vida a partir de hoje. Creia, Deus vai fazer você sair deste chão, desta lona, desta situação difícil e vai lhe fazer caminhar um pouco mais para alcançar os seus projetos, os seus sonhos, as suas vitórias. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Pai Santo, cobre os teus filhos de graça, cobre os teus filhos de glória, cobre os teus filhos de revestimento, dá a eles capacidade, coragem, virtude, força para reagirem. Porque eu creio que o milagre que os teus filhos esperam já estão diante deles. Abençoe-os poderosamente, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.